cardiologista pernambucano que se especializou numa técnica revolucionária que detecta precocemente um infarto. Eu vou ter o prazer de receber e conversar com o doutor Vanildo Guimarães. Vanildo, meu amigo, é um prazer, seja bem-vindo de novo a este programa. É um prazer muito grande estar aqui pela segunda vez. Vanildo, eu acho que talvez o telespectador não tenha ideia da importância do assunto que nós vamos tratar. Assunto que você me disse que é denominado Angel Med Guardian. Eu queria anjo médico guardião. O que é que significa isso? Que técnica é essa? Bom, existe um dispositivo que foi produzido nos Estados Unidos e foi já lançado no Brasil, então o Brasil já autorizou para uso clínico através da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, e no início deste ano esse aparelho então veio para o Brasil para ser utilizado. Esse aparelho nada mais é do que um dispositivo que é implantado dentro do peito, embaixo da pele do peito, idêntico com o marca-passo, do tamanho de um marca-passo. A implantação é idêntica à implantação de um marca-passo, no entanto, esse dispositivo é diferente. Esse dispositivo, ele fica capturando o eletrograma intracardíaco, isto é, o eletro dentro do coração. E através dessa captura dessas informações do eletro dentro do coração, continuamente, às 24 horas do dia, é capaz de detectar precocemente o início de um infarto. E esse aparelho, ele avisa ao paciente, através de um sistema de vibração, vibracol, semelhante a um telefone celular, quando o paciente está tendo um infarto. Então ele vibra no peito. Existe também um outro mecanismo de segurança, que é um dispositivo externo, parece um celular, que também emite sinais luminosos e sonoros na hora da vibração do aparelho. Então esse aparelho, na verdade, ele está comunicando ao paciente que deve ir a uma emergência. Isso é baseado num princípio, isso tem um racional, porque metade dos pacientes que infartam morrem antes de chegar ao hospital. E um terço desses mesmos pacientes que infartam, eles infartam ou sem sintomas ou com sintomas ditos inespecíficos. Então eles julgam que esse sintoma pode ser secundário a um distúrbio gastrointestinal, a um distúrbio osteomuscular e não procuram um médico. Portanto, esse aparelho é capaz de, nestes pacientes, sobretudo, identificar precocemente, comunicar ao paciente e ele tem a oportunidade de buscar precocemente um tratamento médico. E quanto mais cedo se trata, mais vidas se salvam. Eu fico imaginando, na condição de leigo, quem é o tipo de paciente ou cliente potencial ou consumidor potencial de um dispositivo como este. Porque será que nós estamos falando que no futuro uma pessoa como eu, por exemplo, que estou aqui, eu disse, poxa, eu queria me prevenir disso, eu queria evitar passar por esse problema, porque eu sei que na casa dos 35, 36 anos o infarto pode ter um problema mais sério. Ou não, ou é para uma pessoa que já tem todo um quadro que já foi mais ou menos desenhado. Bom, esse dispositivo, sobretudo nessa fase inicial de implantação dele, né, ele é indicado para pacientes de alto risco cardiovascular, de elevado risco cardiovascular, esses pacientes que têm múltiplos fatores de risco, os pacientes que já tiveram um evento cardiovascular, né? Sobretudo aqueles pacientes que infartaram sem ter sintoma ou com sintoma inespecífico. É muito comum o diabético, por exemplo, ter infarto e não ter dor. E o paciente só sabe que infartou, às vezes, dias, semanas, meses, anos após o infarto. Então, para esse tipo de paciente que tem outros fatores de risco e que já teve um evento coronariano, entenda-se, infarto, esse dispositivo estaria bem indicado. Então, existe também um custo. O dispositivo, assim, como é uma coisa nova, tem um custo mais alto. Tem um custo mais alto. Então, na verdade, se indica para aqueles pacientes que realmente a gente acha que pode ter um evento coronariano nos próximos anos. Então, realmente, são pacientes de exceção. Não é para todo paciente, não é para todo mundo. Infelizmente, pelo menos nessa fase inicial de utilização. Mas existe uma tendência natural de que isso vá, talvez a palavra não seja popularizar, mas que essa base vá sendo ampliada. Sim, certamente. A tendência de ampliar essa base ao longo do tempo, não é? É preciso ter também uma curva de aprendizado maior do equipamento, a despeito de terem estudos científicos, de ter sido aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, mas é preciso ter uma curva de aprendizado para mais pessoas tomarem conhecimento desse dispositivo,
para mais pessoas poderem manusear esse dispositivo, né? Hoje, infelizmente, tem poucas pessoas que conseguem manusear esse equipamento, né? A gente teve a oportunidade, juntamente com um colega, Dr. Aldo Feitosa, de ir aos Estados Unidos em janeiro e fizemos um treinamento nesse dispositivo e hoje a gente tem condição de fazer o seguimento desses pacientes que utilizam essa nova técnica, essa técnica revolucionária. Aliás, o primeiro paciente a usufruir dessa técnica é pernambucano e foi seu paciente. Exatamente. A gente teve a oportunidade de utilizar no primeiro paciente do Brasil. Na verdade, como o Brasil foi o primeiro país a aprovar para uso clínico, esse paciente foi o primeiro paciente do mundo a utilizar essa técnica revolucionária. E a gente teve assim a grata satisfação de ser paciente da gente, a gente seguir esse paciente. Como é que essa técnica está evoluindo hoje? Em que outros países você espera que ela seja normatizada? E qual é a expectativa dela e a reação da comunidade científica e médica no Brasil? Na verdade, ele foi aprovado no Brasil porque um dos estudos nesse equipamento foi feito em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que fez o primeiro estudo e talvez o Brasil tenha aprovado primeiro por conta dessa característica peculiar. Nos Estados Unidos ele está para ser aprovado pelo FDA e na Europa deve sair daqui mais ou no máximo em 2 anos. Mas assim, provavelmente nos Estados Unidos vai ser o segundo país que vai aprovar para uso clínico. Qual o custo hoje de um equipamento como esse? Bom, Drayton, você sabe que a gente como médico trata só dos assuntos técnicos, mas assim, já foi divulgado na mídia que custa em torno de 40, 70 mil reais um equipamento desse. Ainda é pouco acessível na medida em que acabou de começar, quer dizer, uma coisa Exatamente. Que ainda está muito nova. Tanto é que o primeiro paciente que implantou, esse paciente meu, nós conseguimos uma doação dos americanos. Os americanos doaram esse equipamento para a gente fazer o primeiro implante aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho, saindo um pouquinho do equipamento e aproveitando a sua expertise, né, em cardiologia. A tecnologia hoje está muito presente na tua atividade, Evanildo, não só como médico, mas como cardiologista? Sim, a tecnologia, eu diria que quando eu me formei há 21 anos atrás para agora, mudou muita coisa. Então hoje nós temos tomógrafos de alta resolução, né, ressonância de alta resolução, nós temos o próprio ecocardiograma tridimensional hoje em dia. Então mudou muita coisa. Hoje a gente tem um aparato para o diagnóstico complementar muito grande, né? Isso às vezes eu comento que às vezes isso atrapalha um pouco o exame clínico, porque a gente está muito acostumado, tem uma dúvida, o equipamento vai lá, um equipamento de imagem tira a nossa dúvida. Antigamente não existia isso. Então a gente tinha um ouvido mais apurado, a gente tinha um exame clínico melhor. Hoje em dia a gente tem os equipamentos realmente de última geração que dão uma acurácia diagnóstica extraordinária. Essa semana eu conversava com um especialista em reprodução assistida, Dr. Armínio Collier, e ele me dizia o seguinte: olha, Drayton, é preciso que o Polo Médico do Recife venda bem o básico e entregue. E ele queria me dizer o seguinte, ele disse, olha, já existem hoje, a tecnologia está tão avançada que ela já proporciona hoje uma série de novas tecnologias, novos aparelhos, novas ferramentas, e como os planos de saúde não autorizam, então os médicos, eles não gastam, vamos dizer assim, com aquele... Porque você falou do ecocardiograma tridimensional, e eu me lembrei que ele deu exatamente esse exemplo. Ele teve um problema com a esposa dele, precisou ir a São Paulo, ele disse, olha, o plano não cobria, era R$800. E aqui o pessoal usa bidimensional. E lá, mesmo não cobrindo, o médico tinha à minha disposição. E eu quis fazer porque era uma coisa que era importante para a vida da minha esposa. O que você acha disso? O médico, ele fica muito à mercê ainda, vamos dizer assim, daquilo que dessa relação do que o plano cobre, do que não cobre, e deixa muitas vezes de oferecer uma tecnologia nova, porque ela não vai ter sustentabilidade financeira. Essa relação ainda é muito forte? Sim. Infelizmente, o avanço da medicina não é acompanhado pelos planos de saúde, na mesma medida em que ele acontece. Infelizmente, alguns pacientes deixam
de ter acesso àquela tecnologia porque os planos limitam a utilização. E outros, mesmo tendo acesso, demoram a ter acesso. Um exemplo muito simples são aqueles pacientes que infartam, você precisa fazer uma angioplastia primária, precisa botar um stent, às vezes, farmacológico, e o plano, às vezes, não libera imediatamente aquele aparelho, aquele dispositivo. Às vezes o paciente está com bloqueio atrioventricular, precisa de um marca-passo imediatamente, o plano demora a autorizar. Parte desses pacientes terminam entrando na justiça, entram judicialmente contra o plano para conseguir uma coisa que a vida dele depende daquele equipamento. Então, assim, infelizmente ainda os planos de saúde não estão acompanhando a evolução tecnológica, não é? Isso, com o tempo, isso é a maturação normal das coisas, mas assim, eu espero que essa evolução seja mais rápida do acompanhamento dos planos em relação à evolução da tecnologia. Vamos torcer. Doutor Vanildo Guimarães, um prazer enorme. Você, que eu conheço há muitos anos, sei da sua busca pela perfeição e quero lhe cumprimentar por ser o primeiro médico a trazer para Pernambuco e para o Brasil essa tecnologia. Isso não é pouco e é um feito de um pernambucano. Então, estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui junto com você, que é um amigo fraterno, e estou à disposição para outras, eventualmente, for convidado para outras vezes. Será. Até mais. Você é de casa. Um abraço, Vanildo. Tchau. Obrigado.